No capítulo 5 de Daniel, o rei Baltazar profana os vasos sagrados tomados no templo de Jerusalém, usando-os em uma festa pagã para louvar seus ídolos. Como resposta direta a esse ato de sacrilégio e orgulho, uma mão humana misteriosa surge e escreve palavras indecifráveis na parede. Chamado a interpretar a mensagem, Daniel I repreende Baltazar por não ter humilhado seu coração, mesmo sabendo do julgamento de seu pai Nabucodonosor. Ele então decifra a inscrição: Mene, Tekel, Peres, contado, pesado, dividido. A sentença é cumprida nessa mesma noite. O reino é arrebatado e o rei é morto. Vamos à leitura. Daniel capítulo 5. O rei Baltazar deu uma festa para seus 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas dele se servisse para beber. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados ao templo de Deus em Jerusalém. O rei, seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam neles. E depois de terem bebido vinho, entoaram louvor aos deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever, defronte do candelabro, no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no. Os músculos de seus rins relaxaram-se e seus joelhos entrechocaram-se. Gritou violentamente que mandasse vir os magos, os caldeus e os astrólogos. Mandou-lhes dizer: aquele que decifrar essa inscrição e me der o sentido dela será revestido de púrpura, usará ao pescoço um colar de ouro e tomará o terceiro lugar no governo do reino. Todos os sábios do rei entraram na sala, mas foram incapazes de ler a inscrição e dar seu significado ao rei. Baltazar ficou assustado. Seu rosto mudou de cor. Seus nobres sentiam-se constrangidos. Mas a rainha, atraída pelo barulho das palavras do rei e dos nobres, entrou na sala do festim. Ó rei, disse, vive para sempre. Não te deixes atemorizar pelas tuas ideias. Não mudes assim de cor. Há no teu reino um homem no qual habita o espírito dos deuses santos. Quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparáveis à sabedoria dos deuses. Por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, tinha nomeado chefe dos escribas, dos magos, dos caldeus e dos astrólogos. Havia-se descoberto nesse Daniel, cognominado Baltazar pelo rei, um espírito superior, uma ciência e uma penetração particular para interpretar os sonhos, explicar os enigmas e resolver as dificuldades. Que se chame logo Daniel, e ele dará o significado da inscrição. Daniel foi então introduzido diante do rei, o qual lhe disse: És realmente Daniel, o deportado de Judá, que meu pai trouxe aqui da Judéia? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti e que se encontra em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Acabam de introduzir diante de mim os sábios e os magos para ler esta inscrição e descobrir o seu significado. Não puderam dar-me a significação dessas palavras. Ora, asseguraram-me que tu és mestre na arte das interpretações e das soluções de enigmas. Portanto, se puderes ler esse texto e me dar o seu significado, serás revestido de púrpura, usarás ao pescoço um colar de ouro e ocuparás o terceiro lugar no governo do reino. Respondeu Daniel ao rei: guarda teus presentes, concede a outros. Lerei, todavia, esse texto ao rei e lhe darei o significado. Ó rei, o Deus Altíssimo havia outorgado a Nabucodonosor, teu pai, realeza, grandeza, glória e majestade. Em razão dessa grandeza que lhe era conferida, todos os povos, todas as nações e pessoas de todas as línguas tremiam de medo diante dele. Mandava matar quem queria, deixava viver quem desejava, elevava e rebaixava quem lhe aprazia. Mas seu coração, tendo-se engrandecido, e seu espírito, tendo-se endurecido na presunção, foi deposto de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens e, tornando-se seu coração semelhante ao dos animais, ficou em companhia dos animais selvagens, pastando ervas como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina sobre a realeza humana, e aí eleva quem bem lhe apraz.
Tu, Baltazar, seu filho, também sabias tudo isso e não humilhastes teu coração. Tu te erguestes contra o Senhor do céu. Trouxeram-te os vasos de seu templo, nos quais bebestes o vinho. Tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, cegos, surdos e impassíveis, em lugar de dar glória ao Deus, de quem depende o seu sopro vital e todo o seu destino. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada e essas palavras foram traçadas. O texto aqui escrito se lê: Menê, Tekel e Peres. Eis o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Teque, fostes pesado na balança e considerado leve demais. Peres, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura. Colocaram-lhe ao pescoço um colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. No capítulo 3 de Pedro, na continuação, ele vai exortar a comunidade a viver em unidade, amor fraterno e humildade. O princípio central da conduta cristã é a não retribuição do mal, em vez de pagar mal com mal, nem injúria com injúria. O cristão deve abençoar, pois foi chamado para ser herdeiro da bênção. O apóstolo encoraja a não temer a ameaça e a santificar Cristo no coração, estando sempre pronto para dar a razão de vossa esperança, com suavidade e respeito. A motivação final e o poder para esta vida vem de Cristo, que morreu uma vez pelos nossos pecados, e foi glorificado subindo ao céu e recebendo a submissão de todas as potestades. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 ao 22. Finalmente, tendes todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seus rogos, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. No capítulo 4 de Pedro, ele exorta os cristãos a se armarem com o mesmo pensamento de Cristo, pois o padecimento rompe o poder do pecado sobre a vida física. O objetivo é que o tempo restante de vida não seja mais gasto com as paixões humanas do passado, mas segundo a vontade de Deus. Essa nova vida provoca a estranheza e as calúnias dos pagãos, mas o cristão tem a certeza de que eles darão conta àquele que está pronto para julgar.
A mensagem conclui afirmando que o Evangelho foi pregado para garantir que, embora a humanidade de carne seja condenada, o Espírito viva segundo Deus. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Bastei-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobre de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isso foi o Evangelho, pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O resumo do Salmo 122, o salmista representando a comunidade de Israel, ou o povo de Deus, declara que sua única fonte de socorro é o Senhor, que habita nos céus. Essa confiança é ilustrada pela imagem do servo que fixa os olhos na mão de seu Senhor, esperando o favor, a ordem ou a provisão. A súplica é intensificada pela dor da humilhação. O povo está saturado de desprezo, sofrendo a zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Salmo 122. Levanta os olhos para vós, que habitais nos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos de seus senhores, assim como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em excesso, repleta da zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Esse trecho do capítulo 39 de Eclesiástico vai descrever o perfil do homem verdadeiramente sábio. Sua busca por sabedoria é profunda e abrangente. Ele estuda os antigos, os profetas, as narrativas de homens célebres, os mistérios das máximas e o sentido oculto das parábolas. Além do estudo, ele participa ativamente da sociedade, aconselhando poderosos e governantes, e viajando para entender as culturas. O fundamento de sua sabedoria, no entanto, é a oração fervorosa. Se for da vontade de Deus, ele o cumulará do espírito de inteligência, transformando em um mestre que ensinará a doutrina e porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Eclesiástico capítulo 39, dos versículos 1 ao 11. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra no segredo dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Exerce o seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que governam. Viaja pela terra de povos estrangeiros para reconhecer o que há do bem e do mal entre os homens. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília para se unir ao Senhor que o criou e ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão de seus pecados, pois se for da vontade do Senhor, que é grande, ele o cumulará do espírito de inteligência, porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Então ele espargirá como uma chuva a palavra de sabedoria e louvará o Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos, e ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará ele próprio o conhecimento de sua doutrina, porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.